Olá, vamos retomar, vamos dar continuidade à nossa conversa, né? Estamos na nossa segunda unidade, tratando das teorias da decisão judicial. E na primeira sessão da segunda unidade, mostrando, tratando, provocando a percepção, né? Quanto às insuficiências, às limitações das posturas teórico-metodológicas que na Europa do 19, né, poderia dizer mais tecnicamente no paradigma político-jurídico do Estado liberal de direito, se mostram, né, bastante limitadas, bastante autoritárias, e que na verdade acabam comprometendo a própria interpretação do direito, né? Basicamente o que eu tenho mostrado com a referência da escola da exegese e por uma perspectiva bastante diferente também com a escola histórica do direito alemão, né? Aquilo que eu chamei na última aula, né, de uma certa arrogância de Savigny e de toda a escola histórica do direito alemão, considerando-se capazes de filtrar o espírito do povo e a partir dessa filtragem doutrinária, tá, exigir que os magistrados concretamente tivessem aquela referência como fonte para a aplicação concreta do direito, isso na verdade vai, né, comprometer toda a possibilidade de interpretação num sentido genuíno, assim como a interpretação mecânica, né, via silogismo jurídico, né, o juiz boca inanimada da lei no contexto francês, bloqueia qualquer possibilidade, né, minimamente séria de interpretação do direito, né? Nos dois contextos, né, o que eu chamei de forma mais ampla, né, de inviabilização de um devido processo constitucional, democrático, fica bem claro essa perspectiva, né, se a gente considera o direito completamente elitista, né, atendendo uma classe privilegiada, hegemônica de patrimonializados, né? E não há abertura, qualquer abertura, né? Se a gente pensa, né, na ideia chave, né, fundamental por trás do processo constitucional democrático de genuíno acesso à justiça, voltando, né, à nossa unidade introdutória. Mas agora, nessa, né, pequena aula da vez, eu continuo explorando, né, essas limitações, essas insuficiências, mas falando diretamente da corrente de pensamento subsequente em termos de movimento hegemônico na sociedade, ainda na sociedade alemã do 19, né? A referência agora já não seria Savigny, né? E sim um grande pensador, um grande cientista do direito ou jurista que parece ter sido um discípulo muito próximo de Savigny, né? Mas depois se emancipou, né? Caminhou por si próprio, e esse jurista é o Purta, né? Um nome um tanto diferente para a gente, acredito que já ouviram, né? Purta é a grande referência da jurisprudência dos conceitos, né? E com a jurisprudência dos conceitos, mais uma vez,
talvez de forma ainda mais clara, né, a gente vai perceber uma série de continuidades por trás de uma ruptura, né, no âmbito da cultura jurídica alemã, desde a escola histórica. Eu acho que isso já está bem claro, né? Não havia abertura para a codificação do direito, não havia abertura para o jusracionalismo, mas apesar disso, aquela ideia de fundo de um sistema racional continuava presente, estritamente com a escola histórica, com o motivo do Volksgeist. Pode parecer que não, mas a partir do momento em que se sustenta que só o doutrinador está habilitado a filtrar o espírito do povo, ou um direito de base consuetudinária, difuso nas ações, presente na história daquela sociedade, o que está em questão é o filtro racional. Tá? Mas agora, né, na geração seguinte à geração de Zave, e aí, né, a referência de Porta, isso vai ficar muito mais claro. Né? A jurisprudência dos conceitos, enquanto um movimento doutrinário, uma escola, né, uma corrente de pensamento no âmbito da ciência do direito, continua muito zelosa em relação à tradição da ciência do direito ocidental. Mais uma vez, né, a gente voltaria nos glosadores, nos pós-glosadores, né, nos construtores de um direito erudito, de uma ciência do direito extremamente empolada, e que a partir do momento em que tem a chancela da racionalidade, se pretende a verdade do direito. Mas no caso, né, então, né, na verdade, com isso, eu queria apenas mostrar muito superficialmente que a jurisprudência dos conceitos é o coroamento da tradição pandectista. Né? Pandectas, vocês devem se lembrar das aulas de história do direito, de direito romano, né? Pandectas remonta à tradição do direito romano. Né? As Pandectas seriam um dos livros, na verdade, o mais definitivo, o mais relevante e expressivo dos livros que compuseram, né, o Corpus Iuris Civilis do direito romano. Né? Há que se considerar, né, que, na verdade, não faltam historiadores do direito, e eu particularmente considero a leva dos mais sérios, dos mais consistentes, que dizem que o Corpus Iuris Civilis foi um trabalho, uma construção dos doutrinadores do direito da Europa medieval, glosadores e pós-glosadores novamente. Então, quando a gente fala da jurisprudência dos conceitos de meados da segunda metade do século XIX na Alemanha, é o mesmo motivo, convenhamos, é a mesma carteirada, é sempre um gesto de autoridade. Né? Não nós, porque estudiosos, porque acadêmicos, né? Porque extremamente eruditos, estamos habilitados para tal, temos carta branca para tal. Mas a jurisprudência dos conceitos, de uma forma mais estrita, mais direta, né, mais objetiva para vocês, a jurisprudência dos conceitos consistiu em uma construção eminentemente teórica, conceitual do direito, uma genealogia conceitual. Quando a gente pensa
na ideia, no conceito de um código de leis, e vejam como isso vai ter toda a relação com o que já acontecia na França há décadas, né? Porque quando a gente pensa na estrutura de um código de leis moderno, né, vamos pensar, por exemplo, no Código Civil ou no Código de Processo Civil do Brasil atual, né? A estrutura desses códigos é a estrutura de um sistema racional de leis. Uma parte geral ou introdutória, depois o livro segundo, terceiro, quarto, e dentro de cada livro capítulos, dentro de cada capítulo seções, dentro de cada artigo, né? O caput, alíneas, parágrafos. A ideia é sempre a ideia de um sistema racional que mostra uma dinâmica, uma evolução lógica completamente abstrata. Toda vez que a gente fala de lógica, a gente precisa lembrar da lógica simbólica, né? Completamente abstrata, conceitual, né? Nesse sentido, a jurisprudência do conceito começa a organizar ou reorganizar a doutrina ou a ciência do direito na Alemanha, orientado sempre por essa lógica, né, de um conceito mais amplo, mais genérico, mais geral, que vai implicando conceitos mais específicos. E é assim que a jurisprudência dos conceitos na sociedade alemã vai viabilizar, né, o Código Civil Alemão em 1900. E a partir do momento em que vem à tona o BGB, né, a dinâmica de interpretação e aplicação do direito na Alemanha vai reproduzir a dinâmica mecanicista que já dá tônica, né, no Estado francês. E a partir daí, né, isso vai contagiar toda a Europa. Quase toda a Europa, pelo menos, né? Mais uma vez, né, gostaria de finalizar essa aula, que destaquei de forma mais direta a jurisprudência dos conceitos, né, a contribuição do Purta enquanto grande jurista, né, enquanto líder da jurisprudência dos conceitos. Queria então concluir, destacar, né, que aí, de forma muito mais visível do que no contexto da escola histórica alemã, a gente vai ter um direito que basicamente se reduz ao direito civil, ao direito privado, né? Apesar de falarmos de movimento da codificação, o que está em questão é sempre a autonomia da vontade, é a liberdade e a propriedade individuais. É um direito que convém ao cidadão enquanto patrimonializado, e talvez apenas porque patrimonializado, cidadão ou sujeito de direito, né? Então, voltando, né, ao foco do direito processual, né, a demanda contemporânea de um devido processo constitucional, democrático, ou de um processo constitucionalmente adequado, isso seria completamente inviável, tá? E chamo a atenção que, para a continuidade da conversa, aí a gente já chega em princípios do século XX, né? E os arranjos
políticos, jurídicos vão se alterar de alguma maneira, sempre nessa lógica de rupturas, mas com continuidades. E aí vamos falar de outras contribuições no paradigma do Estado Social de Direito. Então, fica aí a exposição, ainda que um tanto superficial, né? Mas da primeira sessão da segunda unidade de ensino, né? Que pretendeu mostrar a limitação das posturas teórico-metodológicas no âmbito do Estado liberal de direito. Muito obrigado.